Los Angeles, setembro de 1972. O salão do Hotel Ambassador brilhava com um tipo de luz que só existe quando dinheiro e vaidade dividem o mesmo teto. Lustres de cristal Swarovski, importados de Viena, refletiam em taças de champanhe francês, em anéis de diamante, em sorrisos que custavam mais do que a maioria das pessoas ganhava em um ano. O ar cheirava a perfume caro, fumaça de charuto cubano e o couro novo dos estofados italianos que haviam chegado de navio 3 semanas antes, especialmente para aquela noite. Era uma festa de gala organizada pela produtora Golden Harvest para celebrar o lançamento iminente de um filme que ainda era segredo aberto em Hollywood. Um filme que prometia mudar o que o mundo ocidental pensava sobre cinema de ação asiático. 240 pessoas, atores, produtores, diretores, jornalistas de entretenimento das maiores revistas do país e, misturados entre todos eles com a naturalidade de quem pertencia a qualquer ambiente que quisesse, homens cujos negócios nunca apareciam em nenhum contrato assinado sob a luz do dia. A orquestra tocava uma versão de Sinatra que tornava tudo mais lento do que deveria ser. Os garçons circulavam com bolinhos de queijo e canapés de salmão. Nas mesas do fundo, conversas em voz baixa sobre números, não os números dos bilhetes de cinema, mas outros números de outro tipo de transação. Los Angeles era uma cidade que sabia guardar 2 mundos no mesmo bolso, sem deixar nenhum dos dois cair. Foi nessa noite que um homem chamado Carmine Batalha decidiu que tinha o direito de se aproximar de uma mulher que ele não conhecia. Carmine Batalha tinha 43 anos e media 1,92 m, 224 libras distribuídas num corpo que havia passado 4 anos como boxeador semi-profissional no circuito de Nova York antes de descobrir que havia formas mais lucrativas de usar as mãos. Natural de Brooklyn, filho de imigrantes sicilianos, Batalha havia construído uma reputação ao longo de 15 anos que não precisava de cartão de visitas. Ele era o tipo de homem de quem as pessoas se afastavam antes mesmo de saber por quê. Um instinto primitivo, o mesmo que faz animais pequenos sentirem predadores antes de vê-los. Seu nariz havia sido quebrado 2 vezes e consertado uma. Os nós dos dedos da mão direita tinham o aspecto de madeira velha, compactos e irregulares. O terno era cinza escuro, italiano, feito sob medida num alfaiate de Mulberry Street que atendia uma clientela específica. Ele usava um relógio Rolex Datejust em ouro maciço que pesava mais do que parecia. Nos últimos 3 anos, ninguém havia dito não para Carmine Batalha em Los Angeles e conservado a mesma calma com que havia dito. Ele havia chegado à festa, acompanhado de 2 homens mais novos que ficavam a 3 metros de distância dele em qualquer ambiente. Próximos o suficiente para serem úteis, distantes o suficiente para não incomodar. Battaglia conhecia Raymond Chow, o produtor que havia organizado o evento, através de intermediários cujos nomes ninguém pronunciava em público. Havia dinheiro passando entre essas esferas há tempo suficiente para que um convite para uma festa de gala parecesse uma formalidade natural. Às 22h36 daquela noite, Carmine Batalha estava no bar lateral pegando seu terceiro uísque escocês, Glenfiddich, de 18 anos, 2 pedras de gelo sem água, quando viu Linda Lee do outro lado do salão. Linda Emery Lee tinha 28 anos. Cabelo escuro, pele clara, olhos com uma inteligência que não precisava se anunciar. Ela usava um vestido azul marinho, com bordado discreto no colarinho, os cabelos semi-presos com um grampo de marfim que havia ganho de presente 2 anos antes. Ela estava em pé perto da janela que dava para o jardim do hotel, conversando com uma mulher mais velha, gesticulando com uma taça de vinho tinto que ela mal havia tocado. Havia algo na forma como ela se movia, não exibição, não performance, que fazia o ambiente ao redor dela parecer menos ensaiado. Ela ria de um jeito que não tinha nada de calculado. E foi exatamente esse riso, genuíno e descomplicado num ambiente onde tudo era falso, que prendeu a atenção de Carmine Batalha. Ele deixou o copo no balcão e começou a andar. Os 2 homens que o acompanhavam se entreolharam rapidamente e voltaram a olhar para frente, sem expressão.
Batalha era o tipo de homem que havia aprendido a se aproximar de mulheres, como se o mundo ao redor delas fosse uma formalidade que ele tinha o poder de dispensar. Ele não pedia licença, ele não esperava abertura. Ele simplesmente aparecia e agia como se a proximidade dele fosse, por si só, um presente que qualquer mulher deveria receber com gratidão. Era uma arrogância construída ao longo de anos de impunidade. O tipo de confiança que não vem do charme, mas da ausência de consequências. Ele se posicionou entre Linda e a mulher com quem ela conversava, interrompendo a frase no meio. Você está sozinha demais para uma festa assim. Linda olhou para ele sem pressa. Não havia susto no rosto, havia avaliação. Estou bem, obrigada. Batalha sorriu. Era um sorriso que ele havia usado centenas de vezes e que havia funcionado, porque as mulheres com quem ele o havia usado conheciam o nome dele ou conheciam o que o nome dele significava. Aqui, ele assumiu que o sorriso era suficiente por si mesmo. Me chamo Carmine. Batalha. Ele pausou depois do sobrenome, como se o sobrenome fosse uma credencial. Trabalho com o Raymond há algum tempo. E você é... casada. Linda disse com a mesma leveza de quem corrige uma confusão pequena. Batalha inclinou levemente a cabeça, como se a resposta fosse um detalhe menor que ele tinha a liberdade de ignorar. O marido não está aqui? Está. Então, ele não está fazendo um bom trabalho. Ele se aproximou mais um passo. Uma mulher como você não deveria ficar sem companhia. A mulher mais velha com quem Linda conversava havia recuado discretamente, o instinto de quem reconhece situações que é mais seguro não habitar. Linda não recuou. Ela ficou exatamente onde estava, a taça de vinho na mão, e olhou para Carmine Batalha com uma calma que ele, naquele momento, interpretou como hesitação. Não era hesitação, era paciência. Você pode ir embora agora, Linda disse. Não havia raiva, não havia medo, era uma instrução. Batalha colocou a mão no braço dela, não com violência, com a familiaridade displicente de quem está acostumado a que o toque não seja questionado. Relaxa, eu só quero conversar. E foi nesse momento que alguém do outro lado do salão notou. Um garçom que havia passado perto, um produtor que estava virado de costas, nenhum deles viu. Mas uma pessoa viu. Uma pessoa que havia chegado ao salão há 18 minutos, vindo de uma reunião com o diretor Robert Klause no andar de cima, usando calça preta, camisa branca aberta no colarinho, cabelo penteado para trás com a desenvoltura de quem não pensa no próprio cabelo. Uma pessoa que pesava 140 libras e media 1,72 m, e que conhecia cada músculo, tendão e nervo do próprio corpo com uma precisão que levava 2 décadas de trabalho para construir. Bruce Lee atravessou o salão em linha reta. Não correu, não gesticulou, não chamou atenção. Ele simplesmente foi de um ponto ao outro com a economia de movimento de quem sabe exatamente o que vai fazer quando chegar lá. As pessoas que estavam no caminho dele se moviam sem saber por quê. O mesmo instinto primitivo que havia feito os convidados recuarem de batalha, mas com polaridade invertida. Uma coisa é o instinto que afasta, outra é o instinto que abre caminho. Quando Bruce chegou perto, Carmine Batalha ainda tinha a mão no braço de Linda. Bruce ficou parado a 1,5 m de distância. Ele olhou para a mão de Batalha. Depois olhou para o rosto de Batalha. E não disse nada por 3 segundos. Batalha percebeu a presença antes de virar. Quando virou, o que ele viu foi um homem consideravelmente menor do que ele, que o olhava com uma expressão que não era raiva, não era medo, não era provocação, era simplesmente atenção. A atenção total e absoluta de alguém cujo pensamento havia parado em um único ponto e não ia sair dali. Battaglia soltou o braço de Linda sem perceber que havia soltado. Tem algum problema, amigo? Battaglia disse. O tom era o tom que ele usava quando queria dar a outra pessoa a oportunidade de recuar antes de algo mais sério acontecer. Era uma generosidade performática, uma oferta de saída. Bruce Lee não olhou para a saída. Tira a mão da minha esposa. Você já precisou proteger quem ama e sentiu que não estava preparado? Bruce Lee nunca hesitou. Não porque era invencível,
mas porque ele se forjou para esse momento muito antes de ele chegar. Se você já foi subestimado e não soube o que fazer, o problema foi a falta de preparo. E é exatamente isso que as 5 regras secretas de Bruce Lee vai te ensinar. Como agradecimento aos nossos inscritos pelo sucesso do nosso e-book, O Código Secreto Bruce Lee, estamos disponibilizando esse novo e-book gratuitamente, mas por tempo limitado. É só clicar no link da bio, colocar o seu nome e seu e-mail, e você recebe as 5 regras secretas de Bruce Lee gratuitamente. Agora vamos voltar para a festa. Batalha piscou, processou a frase, olhou para Linda, depois voltou para Bruce. Fez o cálculo que homens da sua estatura sempre fazem, peso, tamanho, postura, a distância entre um ponto e outro, e chegou a uma conclusão que parecia óbvia de todos os ângulos disponíveis para ele naquele momento. Sua esposa, ele disse, e havia diversão genuína na voz. Você é Bruce Lee, o cara dos filmes de Kung Fu? Sou. Batalha virou completamente para Bruce. Os 2 homens que o acompanhavam haviam se movido, instintivamente, 2 passos em direção ao grupo, não porque Batalha havia pedido, mas porque era o que sempre faziam. Carmine sorriu com o lado esquerdo da boca, o sorriso de quem acabou de ganhar algo sem precisar esforço. Olha, Bruce, ele disse o nome com a familiaridade afetada de quem quer diminuir. Eu não vim aqui para problema, só estava conversando com sua mulher. Você vai pegar leve. Não vou. A resposta foi tão direta, tão sem ornamento, que Batalha ficou por um segundo sem a resposta que havia preparado. Ao redor deles, a bolha de espaço havia crescido. A orquestra continuava tocando, mas no raio de 4 metros a festa havia pausado. Você sabe quem eu sou? Batalha perguntou, e dessa vez não havia diversão. Havia o que sempre estava embaixo da diversão, a ameaça que esperava ser usada. Sei, Bruce disse. Então você sabe que não é uma boa ideia? Bruce Lee não respondeu. Ele apenas ficou onde estava e continuou olhando para Carmine Batalha com aquela atenção que não piscava, não recuava, não negociava. E foi nesse silêncio que Carmine Batalha fez o erro que definiria os próximos 10 segundos da sua vida. Ele avançou. Não foi um soco, foi um avanço de intimidação. O tipo de movimento que havia funcionado em bares do Brooklyn, em becos de Manhattan, em escritórios de contabilidade, onde homens de terno suavam frio enquanto Batalha se aproximava. O corpo de Batalha projetado para frente, os ombros abertos, os 224 libras utilizados como argumento. E foi a última coisa que aquele movimento conseguiu fazer antes de o mundo mudar completamente de lógica. Se você está gostando dessa história, deixa o like agora. Você não vai querer perder o que acontece nos próximos segundos. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias como essa. O que aconteceu em seguida foi documentado por 3 pessoas que estavam no ângulo certo e que nos anos seguintes descreveram a cena de formas ligeiramente diferentes, porque quando algo acontece depressa demais para o cérebro registrar em tempo real, a memória preenche as lacunas com o que ela consegue. O que elas concordam é o seguinte: Batalha avançou, e Bruce Lee não recuou 1 centímetro. O que Bruce fez foi algo que os praticantes de Wing Chun chamam de Chi Sao, mas que naquela noite, naquele salão, parecia menos uma técnica marcial e mais uma lei da física sendo aplicada. Quando a massa de Batalha entrou em contato com o espaço de Bruce, ela encontrou algo que não era resistência. Resistência, você empurra e vence. O que Batalha encontrou foi redirecionamento. O peso dele foi recebido, absorvido e devolvido num ângulo que nenhum músculo de 2 metros de altura e 224 libras estava preparado para processar. Batalha não caiu. Bruce não queria que ele caísse. O que aconteceu foi mais preciso do que isso. Em um movimento que durou menos de 2 segundos e que a maioria dos presentes não conseguiu decompor em partes, a mão direita de Batalha foi capturada no ar. Não agarrada com força, mas recebida com uma neutralização de pulso que os instrutores de Jeet Kune Do identificariam como Pak Sao, executado com velocidade de primeiro nível, e o corpo de Batalha foi guiado, sem violência aparente, mas com uma inevitabilidade absoluta, para uma posição que ele não havia escolhido.
e da qual ele não conseguia sair sem machucar o próprio ombro. Batalha estava parado, imóvel. A mão direita presa numa angulação que não doía enquanto ele ficasse quieto, e que ele instintivamente sabia que iria doer de um jeito irreparável se ele se movesse. Bruce Lee estava a 30 centímetros dele. Os dois homens que acompanhavam Batalha haviam dado um passo e parado. Não porque alguém havia os mandado parar, mas porque o que eles estavam vendo não se encaixava em nenhuma categoria que seus sistemas de resposta conheciam. Eles estavam treinados para lidar com força. O que estava acontecendo diante deles não era força. Era outra coisa completamente. 8 segundos haviam se passado desde o avanço de Batalha. Bruce falou em voz baixa, o suficiente para que apenas Batalha ouvisse. 10 segundos. Batalha não respondeu. Em 10 segundos você pode ir embora ou pode continuar aqui, Bruce disse. Mas o que acontece se você continuar aqui vai ser diferente do que você imagina. Carmine Batalha havia passado a vida inteira sendo o homem mais perigoso em qualquer espaço que ele habitasse. Havia construído isso, havia investido nisso. A reputação era um ativo tão real quanto o dinheiro no cofre do escritório de Mulberry Street. E em 8 segundos, num salão de hotel de Los Angeles, diante de um homem que pesava 80 libras a menos do que ele, aquele ativo havia deixado de existir da única forma que importava, internamente. Batalha sabia, no lugar mais honesto que existia dentro dele, que ele não conseguia sair daquela posição, que os dois homens que o acompanhavam não iam ajudar, que nada do que havia funcionado antes ia funcionar aqui. Os 10 segundos terminaram. Eu imploro perdão, Batalha disse. As palavras saíram com um esforço que custou mais do que qualquer soco que ele havia levado nos 4 anos de boxe semi-profissional em Nova York. Porque socos doem e cicatrizam. O que ele estava dizendo não cicatrizaria da mesma forma. Bruce soltou a mão. Recuou um passo. Voltou a olhar para a Batalha por um momento com aquela atenção idêntica à de quando havia chegado. Sem triunfo, sem desdém, sem nenhum tipo de performance para a plateia que havia se formado ao redor. Depois virou para Linda. Colocou a mão levemente nas costas dela. Disse algo em voz tão baixa que ninguém ao redor ouviu. E os dois caminharam juntos em direção ao outro lado do salão, onde Raymond Chow havia aparecido vindo de uma conversa com um distribuidor europeu e ainda não havia percebido o que havia acabado de acontecer a 10 metros de distância. Carmine Batalha ficou parado por um momento. Depois, pegou o paletó pela lapela, ajeitou o nó da gravata e foi em direção à saída sem olhar para os lados. Os dois homens que o acompanhavam o seguiram 3 metros atrás. A orquestra continuava tocando Sinatra. Os garçons continuavam circulando com os canapés de salmão. E o salão do Hotel Ambassador em Los Angeles, setembro de 1972, voltou ao seu ritmo de cristal e champanhe e vaidade, como se nada tivesse acontecido. Mas 3 pessoas que estavam no ângulo certo não esqueceram. O que Carmine Batalha fez nos meses seguintes ao incidente do Hotel Ambassador é algo que as pessoas que o conheciam bem descreveram de forma unânime como uma mudança de tom. Não uma transformação dramática. Batalha não se tornou um homem diferente da noite para o dia, mas ele parou de fazer certas coisas que havia feito por 15 anos, sem pensar 2 vezes. Parou de usar o avanço de corpo como argumento. Parou de colocar a mão em pessoas sem convite. Havia algo no catálogo da memória que havia sido arquivado naquela noite que ele consultava, consciente ou não, antes de certos movimentos. Num depoimento que Batalha deu numa entrevista informal em 1987 para um jornalista do Los Angeles Times que estava escrevendo sobre a influência de artes marciais na cultura californiana dos anos 70, ele disse o seguinte sobre o encontro. Eu não sabia que era possível. Não sabia que um homem daquele tamanho pudesse fazer o que ele fez. E não foi o que ele fez com as mãos que ficou comigo. Foi o que ele não fez. Ele tinha todas as razões para me destruir naquele salão. E ele não fez isso. Aquilo me ensinou mais sobre o que é ser forte do que qualquer coisa que eu já tinha visto antes. Ele nunca pronunciou o nome de Bruce Lee na entrevista. O jornalista identificou a história pelo contexto.
O que aconteceu do outro lado do salão, enquanto Batalha saía pela porta lateral, foi uma conversa entre Bruce Lee e Raymond Chow, que durou 40 minutos e resultou na confirmação de detalhes finais de distribuição para o mercado norte-americano de um filme que seria lançado no ano seguinte, com o título em inglês de Enter the Dragon. Nessa conversa, Bruce estava completamente presente, sem tensão residual, sem adrenalina visível, sem o tipo de agitação que qualquer outra pessoa carregaria por horas depois de um confronto físico num salão público. Linda Lee descreveu essa qualidade do marido numa entrevista de 1975 da seguinte maneira: ele não levava o peso das situações para dentro de si. Ele as atravessava e saía do outro lado sem acúmulo. Era como água, ela disse. E depois riu porque havia ouvido ele usar essa metáfora tantas vezes que ela havia começado a entendê-la de dentro para fora. A metáfora não era decorativa. Bruce Lee havia desenvolvido, ao longo de dezenas de anos de prática e estudo, uma filosofia de presença que antecedia e superava qualquer técnica específica. Ele dizia que a maioria das pessoas usava o corpo para expressar o ego, que os músculos, a postura, o tamanho físico eram frequentemente armaduras que protegiam inseguranças internas, que a violência real, na maioria das situações que ele havia encontrado, não nascia da força, mas do medo de perder algo, o medo de perder respeito, o medo de perder controle, o medo de ser visto como pequeno. Carmine Batalha havia entrado naquele salão carregando todos esses medos embutidos na estrutura de um corpo construído durante 43 anos para nunca precisar reconhecê-los. E Bruce Lee havia lhe mostrado em menos de 10 segundos que nenhum desses medos tinha o poder que Batalha achava que tinha. Não com uma palestra, não com um soco, com a única coisa que Batalha não havia encontrado em nenhum dos espaços que havia habitado na vida. Alguém que não tinha medo de nenhuma das coisas que ele usava para fazer as pessoas recuarem. Há um conceito no Jeet Kune Do, o sistema que Bruce desenvolveu ao longo dos anos 60 e 70, chamado de non-telegraphing. A ideia é que o movimento mais eficiente é aquele que não anuncia sua intenção antes de acontecer, que o telegrama, o aviso, a preparação visível, o aviso muscular que precede a ação, é o que dá ao oponente a possibilidade de resposta. Quando você elimina o telegrama, você elimina o intervalo. E sem intervalo não há resposta possível. Mas Bruce estendia esse princípio para além do físico. Ele dizia que a maioria das pessoas telegrafava não só com o corpo, mas com a vida inteira. Que a arrogância era um telegrama. Que a intimidação era um telegrama. Que qualquer comportamento projetado para produzir um efeito externo antes de qualquer ação real era uma forma de telegrafar fraqueza ao mundo. Avisar ao mundo que você precisava de uma resposta específica para se sentir inteiro. Carmine Batalha havia telegrafado em cada movimento daquela noite o sobrenome pausado depois do primeiro nome, a mão no braço sem convite, o avanço de corpo. Cada um era um anúncio de que ele precisava de algo. Reconhecimento, recuo, submissão, para sustentar o que havia construído internamente. E Bruce havia simplesmente não respondido ao telegrama. Havia ficado onde estava, visto o que havia para ver e agido apenas quando o que havia para agir era a única coisa necessária. Proteger a pessoa que ele amava, sem excesso, sem performance, sem o tipo de violência que teria satisfeito o ego, mas teria destruído o princípio. Em 1973, numa entrevista ao jornalista Alex Ben Block, que seria reproduzida em vários veículos nos anos seguintes, Bruce Lee disse algo que não estava diretamente relacionado ao incidente do Hotel Ambassador, mas que as pessoas que haviam estado naquele salão reconheciam como uma descrição perfeita do que havia acontecido naquela noite. Ele disse: "A verdadeira maestria não é vencer. Vencer é fácil quando você está preparado e o outro não está. A maestria é saber quando parar. É saber que você tem o suficiente para destruir e escolher não usar. Isso é o que separa a arte do espetáculo." Depois fez uma pausa e completou: "Qualquer um pode bater. Poucas pessoas sabem segurar a mão." O Hotel Ambassador de Los Angeles seria demolido em 2005 para dar lugar a uma escola.
O salão onde aquela festa aconteceu em setembro de 1972 deixou de existir como espaço físico. Mas as histórias que os espaços guardam não dependem das paredes para continuar circulando. 3 pessoas que estavam no ângulo certo naquela noite levaram aquela cena consigo durante décadas, contando para filhos, para alunos de academia, para jornalistas que perguntavam sobre Bruce Lee. Cada versão tinha variações de detalhe, mas o núcleo era sempre o mesmo. Um homem de 140 libras ficou imóvel diante de 224, e foi o maior deles que saiu pedindo perdão. Não porque o menor havia sido violento, porque o menor havia sido absolutamente, completamente, inabalavelmente ele mesmo. E isso nunca tem resposta. Se essa história te fez ver Bruce Lee de um jeito diferente, imagina o que você vai descobrir indo mais fundo. Na descrição do vídeo você encontra o nosso e-book, que está sendo um sucesso de vendas e recebendo muitos feedbacks positivos, o código secreto Bruce Lee, filosofias reais, treinos, dieta e disciplina mental que fizeram dele uma lenda. Use o cupom LENDA20 e garanta seu desconto exclusivo para inscritos. E se você é fã ou colecionador, dá uma olhada também nos nossos produtos exclusivos lá na descrição. Tem coisa que você não vai encontrar em outro lugar. Agora, se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa o like, escreve nos comentários inabalável, para eu saber que você ficou comigo até aqui e se inscreve no canal. Tem muito mais sobre o dragão vindo por aí. Até o próximo vídeo.